Então, muito boa noite a todos. Dá para ouvir bem aí atrás? Tá bom o volume? Ok. Sejam bem-vindos, todos vocês, presentes na nossa casa. Bem-vindo a vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Sejam bem-vindos também. Que possamos todos usufruir espiritualmente, emocionalmente, das boas vibrações que aqui encontramos. Então, vamos fazer nossa breve prece, né, nos preparando melhor, cerrando levemente os nossos olhos, agradecendo ao nosso grandioso arquiteto universal, nosso Pai Criador, ao Mestre Jesus, governador espiritual desse planeta, e a toda a pleiade espiritual, né, de irmãos que nos auxiliam dioturnamente para que os equilíbrios de forças existentes em nosso planeta, em nosso mundo terreno, possam estar nas proporções devidas a proporcionar que as nossas tarefas, que as nossas missões possam se dar a cabo. Então, obrigado, Senhor, obrigado, Mestre Jesus, por trabalhar por nós, pela paciência, pela bondade que dispensa a cada um de nós, muito embora nossas teimosias, muito embora nossas relutâncias em entender e aplicar a Tua lei de amor, justiça e caridade. Que possamos aprender um pouquinho mais sobre ela essa noite, estudando, ainda que muito superficialmente, a respeito de um dos apóstolos do grande mestre, o nosso querido apóstolo Tiago. Que a Tua luz, que o Teu amor nos ilumine e nos inspire essa noite, que assim seja. Então, queridos irmãos e irmãs, seguindo então essa programática de conhecermos um pouquinho mais a respeito dos apóstolos do Mestre, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de Tiago Menor. Por que Tiago Menor, né? Então nós vamos entender um pouquinho por que foi dado a ele essa alcunha, né, de Tiago Menor. Segundo o Evangelho de São Mateus, Jesus escolheu 12 companheiros para seus discípulos. Simão, que foi chamado de Simão Pedro, ou só de Pedro, e seu irmão André, Tiago e seu irmão João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago Menor, Tadeu, Simão Cananeu e Judas Iscariotes. O próprio Jesus os chamou de apóstolos, palavra que em grego significa enviados. E a eles coube a tarefa de iniciar a evangelização do mundo. Então aqui já começa um ponto importante para a gente refletir e a gente fixar na nossa tela mental. Então, desde criança, a gente aprende, né? Eu, por exemplo, nasci em berço católico e aprendi que Jesus veio, né? Nasceu e lá pelas tantas, Jesus descobriu a sua vocação de mestre e aí ele juntou junto de si 12 apóstolos e aí toda a história que a gente conhece. Será que foi assim? Não, não foi. A história não é assim. Primeiro que Jesus não veio para esse planeta por acaso. Jesus não chegou aqui para depois descobrir o que fazer, né? Vamos imaginar Jesus vindo para o planeta, aí lá para um dia ele diz assim, peraí, como é que eu vou fazer esse negócio? Vamos ver se eu consigo juntar 12 caras aqui para me ajudar. Não, não foi assim. Isso tudo foi programado, foi planejado muito tempo antes da vinda de Jesus. Para que Jesus pudesse vir ao plano terreno,
foram tirados 200 milhões de espíritos endurecidos que, se cá ficassem, acabariam por atrasar, prejudicar ainda mais o seu trabalho como divulgador do cristianismo. Então, esses espíritos endurecidos foram retirados por um tempo do nosso planeta. Foi criada uma colônia no plano espiritual para que eles pudessem ser acomodados lá. E muito tempo depois eles retornaram. E foi justamente no período em que esses espíritos que retornaram acabaram provocando as cruzadas, né? Tanto que a colônia onde eles se postaram, onde eles se organizaram no plano espiritual, essa colônia, ela tinha o formato de uma cruz quebrada nas 4 pontas. Por quê? Porque era um sinal de protesto neles, porque eles sabiam por que haviam sido retirados. Eles foram retirados aqui para a vinda do Messias. Então, eles sabendo disso, eles fizeram a colônia deles no plano espiritual quebrada nas 4 pontas. Tá? E depois eles vieram e fizeram as cruzadas, né? Cruzados. E novamente eles se degladiaram, se exterminaram e voltaram muito tempo depois. E aí vocês podem imaginar essa cruz quebrada nas 4 pontas, o que se tornou muito tempo depois. Então não vou entrar também nesse mérito porque não é objetivo. Mas enfim, isso não foi por acaso. Os 12 apóstolos já estavam pré-determinados, já havia sido, né, escolhidos essas criaturas, então eles apenas se reencontraram aqui, se reorganizaram aqui em torno de Jesus. Tá? Então Tiago o Menor, que é o personagem foco da nossa conversa essa noite, e também era chamado de Tiago o Pequeno, o Jovem. Por que isso? Porque já existia antes dele entrar, já tinha o Tiago maior, mais velho. Então, como havia 2 Tiagos, tiveram que dar uma outra terminologia para ele. Tiago pequeno, o menor, né? O jovem. Então, o Tiago menor ele é mencionado apenas 3 vezes na Bíblia. E todas as 3 vezes que ele é mencionado, sempre relacionando ele com a sua mãe. Ele também é mencionado como Tiago, filho de Alfeu. Alfeu era o pai do Tiago. E de Cleófas. Cleófas era sua mãe. Que acha-se, né? Isso é difícil ter certezas a respeito desse período, porque muito pouca coisa foi deixada escrita e de evidências comprobatórias, mas disse que há uma grande possibilidade que ela fosse parente de Maria, talvez até irmã de Maria, o que tornaria Tiago Menor primo de Jesus, ou no mínimo parente. Naquela época, quem era primo era considerado como irmão. Então, vamos ver também, muitas vezes, o Evangelho chamar Tiago de irmão de Jesus. Tá? Mas não, ele não era irmão, provavelmente primo-irmão. Né? Mas criou-se junto com Jesus. Então, desde a infância, tinha contato com Jesus. Tiago Menor governou a igreja de Jerusalém. Ele foi o primeiro bispo. Na carta de São Paulo aos Gálatas e nos Atos dos Apóstolos é dito que São Tiago Menor, com São Pedro, eram a principal figura da igreja, e nas Escrituras dizem que sempre teve uma preferência na atenção e afeição de Jesus. Aqui cabe também uma ponderação. Jesus não tinha preferência e não tinha mais amor por um do que ao outro. Tampouco mais amor pelos discípulos do que por qualquer outro desconhecido que cruzasse seu caminho. Jesus era a personificação do amor. E o seu amor era entregue a qualquer um que cruzasse seu caminho da mesma forma, em igual teor, em igual quantidade. O que havia era que Jesus tinha, para cada tipo de tarefa, cada missão, ele tinha personalidades diferentes entre os 12 apóstolos. Então, conforme a atividade, conforme a tarefa, ele sabia a quem confiar.
Então, em muitos casos, ele utilizava Tiago menor para trocar ideias. Por quê? Porque Tiago tinha uma compreensão mais aprofundada. Era uma criatura mais emocional. Enquanto muitos outros apóstolos eram mais racionais. Teve apóstolo que até desembainhou a espada para defender Jesus. Então eles tinham personalidades muito marcantes, muito distintas. E Tiago, por ser também muito próximo a Jesus, obviamente que Jesus confidenciava a ele, sabendo que ele tinha uma compreensão melhor, confidenciava a ele, talvez, mais do que com os outros. Então criou-se, porque existia também entre os apóstolos a questão do ciúme. Isso existia, né? Eram espíritos mais evoluídos comparados com a média, né, das pessoas da época, mas existia entre eles o ciúme, existia, né, as contendas. Então, obviamente que circulava que Tiago menor era o preferido, mas não. Então, essa é a ponderação que a gente tem que fazer. Jesus amava e estimava a todos por igual, não fazia distinção. No ano de 42 até 62, depois de Cristo, São Tiago Menor, como alguns chamam, foi o primeiro bispo de Jerusalém, onde era o líder do movimento cristão, falava sobre a circuncisão e espalhava a palavra para os pagãos. E uma das epístolas canônicas que escreveu foi a São Tiago no Novo Testamento. Foi a de São Tiago no Novo Testamento. Então, por que ele falava sobre circuncisão? Porque eles vinham, né, do judaísmo. Então é óbvio que eles tinham lá a lei mosaica muito presente, muito forte, muito marcante na cultura deles. Então havia uma dificuldade deles de abandonar os velhos costumes da lei mosaica e adotar por inteiro a nova filosofia cristã, que não tinha nada desses cultos exteriores, não tinha essas práticas de circuncisão, nada disso. E isso até foi motivo de uma altercação, assim, de uma contenda entre Paulo, né, que não era discípulo, mas tornou-se depois o maior divulgador, né, Paulo, apóstolo dos gentios, né, que levou a palavra aos povos gentios. Há uma passagem onde Paulo chega à Casa do Caminho, que foi uma casa fundada por Pedro, por Tiago, para acolher peregrinos e tal. Era tipo um albergue, algo assim, uma casa de ajuda. E aí, conversando lá, e ele tem uma contenda com Tiago, com Pedro. Isso quem lê o livro Paulo, o Apóstolo, vai ter essa passagem lá, porque Paulo era, mesmo tendo sido um homem da lei, defensor da lei anticristão, torna-se o maior defensor do cristianismo depois e adota a cultura do cristianismo como a sua filosofia de vida única. E aí ele chega na casa e conversa com Paulo, com Pedro e Tiago, e ele tem uma contenda com os dois devido ao fato de eles não aceitarem bem Maria Madalena, que estava também trabalhando na divulgação. Então, imagina, se hoje ainda existe machismo, imagina na época, né? Então eles não aceitavam, não viam com bons olhos a presença de Maria por ser mulher. E a questão da circuncisão também é algo que Paulo contesta a eles, né? Porque é uma prática que não fazia parte do cristianismo. Então, aconselho aos irmãos, indico o livro Paulo, o Apóstolo, para vocês entenderem a dinâmica daquela época. Então, essa epístola canônica que ele escreveu, fala assim, ó: se alguém pensa ser religioso, mas não freia sua língua e engana seu coração, então é vã sua religião. Não tem importância, não tem valor. A religião pura e sem mácula aos olhos de Deus, nosso Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas em suas aflições e conservar-se puro da corrupção desse mundo.
Sua causa é essa, servir Jesus com toda a sua alma e coração. Então, aí, essa última frase expressa bem a filosofia de Tiago. E ele falava muito dessa questão de cuidar, né, com o que se fala, com o que se expõe, como se expõe. Então ele fala em frear a língua, né, e visitar os órfãos e as viúvas, porque na época eram as pessoas que eram relegadas à própria sorte. Uma mulher que ficasse viúva, ela estava à própria sorte. E os órfãos, idem. Então eram pessoas que sofriam muito naquele mundo, naquela época. Tiago, Levi e Tadeu eram nazarenos, ou seja, eram de Nazaré. E amavam a Jesus desde sua infância. Então eles criaram-se junto com Jesus, brincavam com Jesus. Sendo muitas vezes chamados irmãos do Senhor, discípulos de Jesus. Isso está no livro Boa Nova, de Chico Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos, no capítulo 5. E Tiago Menor também era seguidor de hábitos farisaicos, como já falei, né? Ele tinha muito presente ainda a questão farisaica arraigada, né, nos seus valores. Ele era um rigoroso cumpridor da lei de Moisés, defendia a circuncisão, já falamos também, enquanto Paulo defendia que o evangelho devia ser independente dos conceitos mosaicos. Então havia esse choque, né, divisão entre eles. Uma boa, obviamente, eles eram amigos, mas tinham as suas divergências de opinião. Isso acontece, né, até na casa espírita, em todo lugar. Desde que a gente consiga conversar sobre isso de forma harmônica, de forma equilibrada, a divergência ela é sadia. Na época não era diferente. Apelo de Tiago, vindo de Jerusalém, e decisão difícil para Paulo, que ele pede para Paulo: concilia-te depressa com teu adversário. Então Paulo também tinha coisas a aprender com Tiago. Então ele fala para Paulo, porque Paulo, adversários é o que não faltava a Paulo, porque ele colecionou muitos adversários na vida pretérita dele, né? Na vida anterior dele, como doutor da lei, perseguidor de cristãos. Em seus ensinamentos procurava destacar os seguintes pontos. Então um deles, benefício das provações. Então ele era um defensor de que as provações, as dificuldades, elas vêm para nos beneficiar, não vêm para nos fazer sofrer. O sofrimento, ele é inerente ao benefício que colheremos logo ali adiante. A fé operante através de obras, né? Então ele dizia, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então, fé sem pôr em prática, vale de quê? Né? Se eu tenho fé, só digo que tenho fé, então será que adianta eu me isolar lá no monte, lá no Tibete, e virar um monge? Aí é fácil, né? Não tem o esposo no ouvido, não tem a esposa reclamando da toalha, da tampa da privada, ou porque o cara está só em cima do sofá com o controle na mão, sem fazer nada, não tem o filho chorando, pedindo coisa. Aí qualquer um vira um monge, até eu, né? Agora, será que se eu pegar essa minha fé, se eu pegar esse meu conceito de paz, e eu viver no mundo junto com os homens e tentar aplicá-lo aqui diante das dificuldades, será que não vale muito mais? Então era isso que Tiago queria se referir, né? Lá em Tiago capítulo 2, versículo 17, né? Também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Cuidados com as palavras, né? Então lá em Tiago capítulo 1, versículo 19, ele diz: mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, pronto a ouvir, pensar antes de falar, né? E raciocinar antes de agir. Ele também dizia: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Então, quem é mestre é maior avaliado, né? A lupa é maior para quem se intitula mestre. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos
para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, né, os navios, os barcos, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um pequeno leme para onde quer a vontade daquele que os governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloriosa de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como o mundo de iniquidade, a língua está posta entre nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza. E é inflamada pelo inferno, porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Tiago, capítulo 3, versículo de 1 a 10. Então, olha a sabedoria que ele tinha naquela época e os males que nós estamos vendo hoje. Esta semana, pessoas sofrendo grandes ataques porque a língua foi mais rápida do que o discernimento, do que o pensamento, do que o julgamento. Então, olha quão sábio era esse homem, esse espírito encarnado, que naquela época ele já nos alertava para fatos de hoje, que ainda estamos sofrendo hoje. Porque a língua, a mesma língua que serve para falar coisas boas, para dar ensinamentos, é a língua que nos causa a perdição, é a língua que desencaminha milhares de pessoas. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, com o que a gente fala, para quem a gente fala, quando a gente fala. A gente tem que ser rápido em ouvir, calmo em falar. A importância de uma vida santificada, ele também batia muito nessa tecla, que toda vida deve ser santificada e santificado deve ser o seu propósito. A importância do amor fraternal, que era o amor que Jesus veio ensinar. Então Tiago já tinha isso nele, era intrínseco dele, não é algo que ele aprendeu com o mestre, já estava nele, o amor fraternal. Os cuidados com os falsos mestres, que nós também estamos enfrentando isso agora. Muitas pessoas se intitulando mestres, sabedores e passando conceitos muito tortuosos e desencaminhadores, né? Principalmente para nossos jovens. Então a gente tem que estar atento a isso. E Joséfo, para terminar, historiador judeu do século I, afirma ser Tiago, irmão de Jesus, e que foi martirizado no ano de 62 a.C., né? Alguns relatos dão conta de que seu desencarne se deu por apedrejamento. 62 depois de Cristo, perdão. O texto aqui errou. Mas o seu desencarne se deu por apedrejamento, é o que fala a história. Então, também ele teve um final bem trágico, né? Próprio daqueles que seguiam o grande Nazareno. Então, isso é um pouquinho da história de Tiago Menor, que é tão pouco difundido pelo Evangelho, pela Bíblia, pela história, né? E a gente nem encontra muita coisa sobre Tiago Menor, né? Então isso é assim, um apanhado daquilo que se consegue encontrar, porque muito pouca coisa ficou escrita. Mas dá para termos uma noção de que era realmente, entre os 12 apóstolos, era um espírito de destaque na questão evolução. Certo, irmãos? Então essa era a exposição dessa noite, para trazer para nós um pouquinho, para nos aproximarmos um pouquinho desse personagem tão importante no cristianismo e na passagem de Jesus por o nosso plano. Então agora convido os irmãos a nós nos aproximarmos para todos nós captarmos as boas energias, né? Agradecendo a atenção de todos, a paciência, rogamos ao Pai